tarde, seja bem-vindo, muito bem-vinda também. Estamos começando mais uma otimização semanal, o nosso programa de número 40, Flávia, chegamos ao número 40. E- 40. Exatamente. Eu sou a Lisane Andrade, CEO e fundadora da Aniara, e a gente, com um programa, a gente leva até vocês as principais notícias do mundo da busca. Estamos ao vivo no Instagram, no YouTube, no LinkedIn e também no Substack eu falar da Flávia, é da Flávia, né? Não é da Experta, não, né? É Flávia. Então, esse é lá o Substack Flávia Crisanta. É só me procurar lá que já está no ar. Exatamente. E como estamos no programa de número 40, a gente está muito feliz, então muito obrigada para você que está aqui com a gente. Tem gente que está aqui desde o primeiro episódio, creio que Jane esteja aí vendo a gente aí, seja ao vivo ou seja no gravado. Mas se você chegou agora, seja muito bem-vindo também aqui. Aqui comigo está a Flávia Crisanto, que é a fundadora da Experta Mídia, e daqui a pouco vem o Cadu Alves, nosso comentarista técnico e também aqui o meu sócio, Naniara. Boa tarde, pessoal. É sempre um prazer fazer mais uma otimização semanal com vocês. Lembrando que é um programa que tem o objetivo aí de avaliar, entender e trazer as principais notícias do universo do SEO e do universo do marketing de busca. Então, se você está aí tentando entender todos esses movimentos que estão acontecendo dentro do marketing, é Google, é IA, é mudança na maneira como as pessoas estão buscando, é aqui no Otimização Semanal que você vai encontrar toda semana todas essas atualizações. Então, a gente já pede para você, a gente, como a Alice falou, a gente está no programa número 40. Então, para que a gente possa continuar a fazer os próximos programas, aproveita, se inscreva no YouTube da Niara, no YouTube da Experta, aqui no Instagram, quem estiver assistindo a gente pelo Instagram também, porque é importante para a gente manter essa audiência e, principalmente, saber o que vocês esperam ou dúvidas que todo mundo possui. A gente vê tudo sempre com muito carinho, todas as sugestões. E nesta semana, a gente vai ter os seguintes destaques. A AI Overview segue dominando. Tem um estudo da PIIC que mostra que ela aparece em quase 9 de cada 10 buscas que as pessoas fazem no Google. Além disso, o CEO do Google, o Sundar Pichai, ou Sundar Pichai, e o vice-presidente, o Nick Fox, eles falaram, deram entrevistas separados sobre o futuro das buscas. E a gente vai aqui tentar entender um pouco o que está nessas entrelinhas dessas falas desses empresários. E o Google também volta a fazer um novo alerta. Manipular menções para aparecerem respostas de IA é considerada a nova compra de links. Então, é importante a gente ficar aí bem esperto, esperta em relação a esses novos movimentos. E tem também a expansão das fontes preferenciais para a AI Overview e o AI Mode, ou seja, quem é marcado como altamente citado tem mais chances de aparecer nas respostas. Então, se você quer entender aí um pouco mais sobre todo esse contexto, fica com a gente que está começando mais uma otimização semanal. E para abrir esse programa de hoje, a gente tem aí a Liz falando um pouco sobre o Gemini Spark, que parece que começou a ser disponibilizado. Explica para a gente um pouco sobre esse Gemini Spark, Liz. Na semana passada, nós fizemos uma cobertura completa no Google I/O e alguns recursos já estão sendo disponibilizados inicialmente nos Estados Unidos. Eu vou falar aqui do Gemini Spark, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Então, ele começou a disponibilizar nos Estados Unidos para quem tem o plano AI Ultra, né, do Gemini. Esse Gemini Spark, ele é um agente pessoal de IA que consegue automatizar processos e executar tarefas de forma contínua. Então, essa é a diferença ali entre um assistente e um agente. O assistente ele só responde algumas tarefas, algumas perguntas que você fizer. O agente não, ele realmente realiza de forma automática algumas ações que você pedir para ele.
O Gemini Spark, ele é integrado ao Google Workspace e outros aplicativos também do Google, como o YouTube, o Maps, o Drive, e ele opera, como eu falei, de forma autônoma, mas sempre sob a sua direção. E eu até li algumas coisas aqui do FAQ dele, está lá no final, né, que essa foi uma dúvida minha, Flávia, será que o Gemini Spark, ele lê o meu Gmail, ele fica lendo ali minha caixa de e-mail? E o Google fala que não, né? Até porque, como eu falei, ele só vai ler se eu pedir o meu e-mail. Resumindo, é isso. Né? Então, ele só vai agir com o que eu pedir. E até outras coisas também de privacidade, creio que o Google ali, ele se preocupa bastante com isso. E o que o Gemini Spark ele consegue fazer? Ele consegue organizar agendas, gerenciar arquivos no Drive, criar planilhas, apresentações, resumir e-mails, enfim, é realmente um assistente, vou falar um agente pessoal ali que a gente tem, que o Google oferece para a gente. E esse sistema, ele funciona com três componentes, tá? Deixa eu voltar aqui, com três componentes. O primeiro deles é tarefas, né? O que é o objetivo ali que você quer realizar. Agendamentos, que define quando que vai acontecer determinada ação. Você pode pedir que ele execute uma ação somente na semana que vem, por exemplo, quando algo você precisar, ou uma reserva de um hotel, por exemplo, na semana que vem, você pode pedir para ele, tá? E também habilidades, que são as ferramentas específicas que ele vai utilizar para fazer essa automação para você. Você pode ter até 15 tarefas rodando ao mesmo tempo. Eu acho que é muito, tá? Eu ficaria doida se tivesse ali mais do que, sei lá, duas, três minhas, eu ficaria já perdida ali com o meu agente. E, por enquanto, esse recurso do Gemini Spark, ele, como eu falei, está disponível apenas nos Estados Unidos e não tem previsão ainda para outros países, como Portugal, Brasil, enfim, é realmente esperar chegar aqui no nosso país para que a gente consiga utilizar. Mas a Flávia comentou com a gente que o personal intelligence já está no Brasil, né, Flávia? A gente está vendo aí vários movimentos, porque a gente vai até comentar sobre essa entrevista do CEO do Google e de outros nomes dentro do Google, mas eu só queria fazer um comentário sobre o Gemini Spark, que eu acho que a grande questão é sobre a busca continuar acontecendo após a busca. E eu acho que foi isso que eles quiseram falar, né? 24 por 7, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Ou seja, você faz uma busca e você continua aí, o agente ele continua trabalhando para que você tenha aí os resultados esperados. Eu até comentei na semana passada, que me lembra, eu acho que fazendo uma analogia, o Google Flights. A gente falou sobre isso, né? Que a gente vai lá, está pesquisando por um voo e depois a gente vai recebendo no nosso e-mail Sim. esses resultados. Então, seria um pouco isso. E eu achei muito legal a tua dúvida, Lisa, assim, porque eu acho que, na verdade, é uma dúvida nossa, e eu acho que no final tudo se integra, né? Se é o personal intelligence, se não é, porque o personal intelligence ele traz aí respostas mais personalizadas. E aí, só mostrando aqui no que no Brasil está acontecendo, a gente tem aí, essa semana, na hora que eu fui abrir o Gemini, eu me deparei aqui com essa pergunta, né? Turbine a pesquisa com a inteligência personalizada. E o que ele está dizendo aqui? Ele vai usar as minhas informações, os meus dados, para mostrar as respostas das pesquisas, o que inclui, inclusive, por exemplo, o Gmail, o que eu estou fazendo no Drive. Então, a gente tem essa frente. Para além dessa questão, a gente tem também, o que apareceu aqui para mim essa semana, um resultado muito rapidinho aqui, deixa eu trocar, cadê? Deixa eu só... Não estou conseguindo consegui me derrubar e vou mostrar o outro aqui, que eu também achei muito interessante. Quem estiver assistindo a Otimização Semanal, vale olhar também. Eu fui fazer uma pesquisa, né, no Google Meu Negócio, pedi, na verdade, uma pesquisa para o Google, e ele agora, não sei se já apareceu para você aí também, mas para quem estiver assistindo,
está dando um resumo de IA sobre tudo que tem de comentário sobre aquela empresa no Google Meu Negócio. Então, cada vez Uhum. mais a reputação da marca, o cuidado que a gente precisa ter, também está aí. E isso vem junto com uma notícia muito rápida também que apareceu para a gente essa semana, que foi relacionada ao Google começar a mostrar também o número de visualizações nas fotos que estão no Google Meu Negócio. Sim. Vai dar um Uhum. direcionamento melhor para todas essas frentes. E aí, Liz, o que a gente tem agora também de novidade? A gente também trouxe no Otimização Semanal, que a gente está falando aqui o tempo todo, do quê? De personalização. Então, apesar do Google estar dizendo aí que ele deixou de ser uma plataforma de busca para ser uma grande plataforma de IA, então é essa a mensagem que ele está trazendo para a gente, mas o que está no subentendido dentro disso, né? Que a gente também agora está lidando com uma personalização no nível extremo. E é o que, por exemplo, a gente falou aqui sobre as fontes preferenciais que foram anunciadas na semana passada, ou seja, o usuário ele pode selecionar agora quais são as principais fontes que ele vai ver. Antes, ele estava selecionando para o Top Stories, que era aquelas notícias de destaque, ou seja, quando a gente fazia, principalmente, ia procurar por uma notícia, o Google ele oferece para a gente aquelas informações das principais fontes de notícia, e aí agora a gente tem a opção de colocar, eu quero que essa notícia, essa fonte de notícia apareça para mim. E aí, não satisfeito, agora ele também está trazendo isso para o AI Overview e para o AI Mode. Então, ele dá esse exemplo aqui, né? Quais são os melhores zoológicos para eu visitar nos Estados Unidos? E aí a gente vai ver nessas respostas as fontes preferenciais. Além disso, ele também está trazendo um carrossel com essas fontes preferenciais que a gente pode selecionar. Ele traz aqui para nós que ele já estava aplicando um rótulo quando uma fonte ela é muito citada, ele já tinha esse rótulo. Eu confesso que aqui no Brasil, eu não sei se você aí em Portugal já viu esse rótulo em algum lugar dos Top Stories, eu nunca vi, mas ele fala, também está Não, funcionando. Você nunca viu aí na Europa também, né? também não. Então, muita coisa, é sempre bom a gente colocar que muita coisa fica ali Uhum. fechada nos Estados Unidos, testado nos Estados Unidos, mas fontes preferenciais já estão funcionando aqui no Brasil. Então, a gente falou na semana passada, a gente precisa falar essa semana que você que tem um site, que publica conteúdo, que publica informação, coloque essa questão de estimular a sua audiência a selecionar o seu site como fonte preferencial. E ali ele coloca o que é esse altamente citado. Ele fala que é um selo que vai ser colocado e que facilita a identificação de artigos que foram citados por muitas outras matérias, ajudando você a encontrar a reportagem original que outros artigos estão referenciando. E aí ele continua, também estamos indicando quando o artigo cita explicitamente uma fonte altamente citada. Essas são maneiras simples de ajudar você a descobrir reportagens influentes sobre tópicos do seu interesse. E aí, lembrando aqui, só fazendo, né, retomando novamente, que o Google ele tem lá dentro do blog dele a orientação sobre como colocar o seu site, como colocar dentro do seu site esse pedido para que o usuário selecione o seu site como uma fonte altamente citada. E aí, Liz, como profissional de comunicação, antes de ser uma profissional de SEO, uma analista de SEO, eu sou um profissional de comunicação e eu confesso para você que eu tenho algumas preocupações quanto a esse movimento que o Google está fazendo. A gente tem um momento que a gente tem queda de cliques que estão sendo roubados aí pelas AIs Overview, mas e aí a gente tem esse movimento de seleção de fontes altamente citadas, que, ao meu ver, acaba privilegiando de uma forma desigual uma mídia hegemônica.
me preocupa um pouco como que vai ficar a situação dos pequenos veículos que não têm uma força para fazer esse movimento. E aí, quanto mais a gente acaba colocando somente alguns sites, algumas fontes de informação mais em destaque, a gente perde aí em relação à informação. E um outro ponto é que a gente fala muito hoje sobre as bolhas, que, por exemplo, principalmente as redes sociais provocaram, né? Cada um nas suas câmeras de eco, que a gente costuma chamar. E aí eu me pergunto, será que a gente vai levar esse sintoma para dentro do AI Mode, da AI Overview? Então, acho que a gente tem aí uma preocupação. E por que que isso é preocupante? Por que que a gente precisa olhar para isso? Falando muito rápido aqui, a gente teve uma pesquisa da Peak AI, que mostrou que de 9 a cada 10 buscas que hoje são feitas no Google, elas estão retornando algum tipo de resultado do AI Overview. Isso acaba sendo... Só tem um pequeno desvio aí na Europa, que acaba que de cada 10, 7 aparecem a AI Overview, né? Então, porque a Europa tem leis aí um pouco mais rígidas relacionadas à AI Overview. E aí tem um outro ponto que aí para concluir esse bloco, que, ok, então a AI Overview é uma realidade, e a Peak AI só chama atenção para o seguinte: muitas vezes, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente acaba ficando muito restrita a ChatGPT, Cloud e outras ferramentas, esquece desse impacto das AI Overviews. Então, Mas a Lily Ray, essa semana, ela comentou que o AI Overview está aparecendo para algumas buscas que antes não apareciam. Por exemplo, se você buscar por uma palavra, um termo, o que é. Era só a palavra, por exemplo, computador, sabe? Que vai aparecer o significado ali na SERP, ou um termo. Ela agora aparece, antes não aparecia. Então, eu também estou vendo mais resultados agora com a Everview que antes não apareceu. Até uma palavra que eu digitei errado, né? Eu fui procurar como que se escrevia em inglês, escrevi errado, e a resposta do Google foi também o Everview, por exemplo, eu estou aqui para te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, escreva aqui. Isso não aparecia antes também. Então, tem mais resultados agora que o Everview está aparecendo. O próprio Google falou que hoje o resultado da AI Overview, ele impacta cerca de 2,5 bilhões de usuários por mês. E aí, gente, eu estou com uma mosquinha ou alguma coisa. Está vendo aqui? Voando, na verdade, é uma abelhinha. Eu estou vendo aqui. Ao vivo, uma abelhinha voando aqui. Qualquer coisa, já fica todo mundo avisado. Mas a gente voltando aqui, né, a distração da abelha, então a gente está falando de 2,5 bilhões de usuários todos os meses. Mas qual é o cenário que a gente tem? A gente fala aqui sobre essa questão do Google acabar a gente correndo o risco de ter fontes de informação privilegiadas, e aí a gente também tem uma outra questão que é AI Overview e AI Mode ainda são facilmente manipulados. E a gente trouxe aqui uma informação que saiu tanto, se eu não me engano, no New York Times, com certeza, a gente falou da CNN na semana passada, sobre a gente chega a ter 10% de desinformação dentro das AIs Overviews. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e a gente não pode deixar de falar sobre isso aqui no Otimização Semanal. Então, é para onde o Google está indo, né, Liz? A gente sabe disso. Você vai falar um pouquinho aí sobre essa questão dos rumos e dos apontamentos que o Google está fazendo. A gente teve entrevistas, várias coisas acontecendo, várias pessoas falando. E quais foram os principais pontos abordados? Sim, sim. Eu também vou errar o nome dele, tá? Sundar Pichai. Eu também não vou falar correto. Por aí, Pichai. Pichai.
Ele deu uma entrevista, deixa eu até voltar aqui para português, vamos lá. Ele deu uma entrevista, ele e o Nick Fox, vice-presidente sênior do Technology e Information do Google, deram entrevistas recentes em que falaram sobre os rumos da busca, né? E aí o site Certainty Roundtable escreveu sobre essas entrevistas. O site, ele diz que essas conversas mostram uma direção cada vez mais voltada para a busca com inteligência artificial integrada à web. O Google ele quer ampliar o uso da IA para fornecer respostas, executar tarefas, oferecer informações personalizadas e funcionar como assistente pessoal. A gente viu aí o Gemini Spark no início do programa, né? Então, o Google vem muito nessa pegada assim, de fornecer tudo o que o usuário precisa. Mas à medida que o Google muda, a gente vê também esse comportamento do usuário mudar. E foi o que constatou a Jess Williams, a estrategista do Google. Vou compartilhar aqui a minha outra tela. Deixa eu botar aqui, vamos lá. A Jess, ela colocou aqui, né, ela mostrou no Search Engine Central, em Sydney, como a busca deixou de ser apenas um mecanismo de informação para se tornar profundamente pessoal. Eu tenho aqui embaixo, vou aumentar aqui para você ver, um print aqui da Jéssica, ela tirou aqui um print do Google Trends mesmo, né? Em que a gente consegue ver essa mudança no gráfico ali de buscas. Então, a gente vê um crescimento para buscas que tenha perguntas o que, como, e também perguntas que se descrevem a si mesmo. Então, para homem, para mulher. Eu vi isso aqui, né? Testei aqui no Google Trends e realmente tem esse pico, tá? Para esse tipo de pergunta no Google Trends. A partir do ano passado para cá, tem realmente um pico. No Brasil, eu não detectei esse crescimento ainda, tá? Para perguntas, o que, como, para homem e para mulher. Não vi, eu vi até o contrário, vi até um pouquinho ali de queda. Não sei se o usuário do Brasil está fazendo esse tipo de pergunta, de repente, em outro aplicativo, em outro chatbot, mas não vi o crescimento tão grande assim como nos Estados Unidos, tá? Mas esse gráfico aqui, ele mostra que a busca ela não é mais genérica, ela é para si. Então, eu estou fazendo uma pergunta sobre mim. Não, eu não quero uma resposta genérica, eu quero uma resposta que responda a minha dúvida especificamente. Então, eu vou dar mais contexto para o Google, para a IA, enfim, para que ela responda uma dúvida minha. Então, segundo a Jess, os novos resultados do Google com a IA, vou falar o AI Overview, com o AI Mode, eles estão ajudando a construir a confiança do consumidor desde o primeiro dia ali da descoberta até a decisão final, porque o usuário ele já encontra as respostas para o que ele precisa, desde o dia um. E aí lembrei agora até de uma frase que até o Mikael, não sei se ele está aqui vendo a gente, eu vi num texto dele que antes a gente, para a gente, SEO, para o usuário também, né? O que era bom era você clicar e encontrar o resultado, clicar e ir para o site. Isso era um sinal de que você encontrou o que queria, então 100% foi, fala, o seu objetivo foi alcançado. Hoje não. Hoje o 100% do objetivo é você permanecer na SERP. É você ficar ali, é você continuar conversando, encontrar a resposta na SERP e, de repente, até fazer a compra ali na SERP também. Então, o seu 100% ali, goal é ficar na SERP, não é ir para o site. Isso me chamou bastante atenção quando eu vi essa frase do Mikael. Eu falei, caramba, é O que está realmente sendo verdade isso. questionado Então, aí na Europa, Liz. A gente, né, não vai ah, dar essa notícia. O que está sendo questionado aí na Europa. A sim, gente não sim. deu, né, assim, a gente não vai falar em detalhes sobre essa notícia, mas eu acho que agora, já que você tocou a bola, a gente não pode deixar Uhum, de falar que na Europa o Google está sendo questionado por privilegiar os próprios resultados. Então, quando ele uhum. faz isso, ele está privilegiando os próprios resultados, e isso está sendo questionado. E esse é um grande problema do SEO hoje. Tudo acaba ficando
ali na SERP. Então, por exemplo, na semana passada, você falou, né, ainda colocou nas suas redes sociais, quem quiser ver, né, muito rapidinho, está lá na rede da Liz, sobre o checkout universal. E quando o que é o checkout universal? Você vai fazendo compras em vários locais, usando ali a própria SERP. Quando a gente fala também de MCP, é o MCP, ou o UCP, perdão, o Sim, sim. UCP, que você pode concluir a compra ali já, se você vê alguma coisa no AI Overview, no AI Mode, no Gemini, o que seja, e também outras inteligências artificiais fazendo isso, você faz o checkout ali mesmo. Então, cada vez Sim. menos a gente tem essa tendência quer dizer, pelo menos é o que o Google está tentando fazer. Não é uma realidade, a gente sabe que os cliques ainda existem, a gente sabe da importância, porque às vezes a gente fala isso, e eu acho que isso é um recorte importante. Acabou tudo, né? Acabou o Google, acabou o site. Não, não é isso. Até porque, isso aqui é uma informação importante. Para você conseguir um checkout instantâneo ali, você vai ter que ter uma estrutura para agentes de IA. E isso você constrói ali dentro do seu site. E aí, só fazendo um comentário, cheio dos comentários hoje, Liz. Enquanto você estava falando, eu me questionei aqui sobre esse comportamento de busca que você mostrou aí, que foi detectado pelo Google Trends. Eu acho também que isso é normal à medida que a gente se acostuma a usar essas ferramentas conversacionais. Você está falando de cada vez Sim. mais a busca se torna para nós mesmos. Eu acho Uhum. interessante, porque no dia a dia você deve sentir isso também. Às vezes eu vou conversar com algum cliente e suponhamos que o cliente trabalhe vendendo roda de carro. Chutei aqui, tá? E aí eu viro para ele e falo assim: me fala uma palavra-chave importante, ou um termo, nem palavra-chave, tá? Me fala um termo importante aí na busca do seu cliente. Ele fala roda. Ele falava roda. Porque na cabeça dele, a palavra-chave descrevia todo o contexto da busca. E a gente que trabalha com SEO, a gente sabe que não. E aí eu venho notando que à medida que agora a gente vai conversando com as pessoas falam assim: melhores rodas de carro para Peugeot. Então as pessoas já estão Sim. entendendo que as buscas ficaram É. mais à medida que elas usam. Então, Uhum. acho que isso tem a ver com esse crescimento, porque até vocês mesmos, dentro da Niara, que conseguem lá dentro da ferramenta acompanhar as buscas conversacionais, vocês acabam percebendo isso, que as pessoas estão conversando mais, porque a interface está conversacional. Então, acho que tem a ver com isso também. Sim, sim, tem a ver muito com isso, mas aí vem um dado muito importante que é sobre a manipulação que as pessoas estão fazendo para poder aparecer ali. É importante a gente falar sobre isso também, né? E até um caso que apareceu essa semana, né, Flávia, de compra de menções da marca. Como que funciona isso? O Google, olha o cenário que a gente tem. Eu acho que isso é um cenário um tanto quanto complexo. A gente tem o Google falando que está se encaminhando para uma plataforma de IA no lugar de uma plataforma somente de busca. Então, o Google I/O foi totalmente sobre isso. A gente tem dados e informações dizendo que ele ainda é uma plataforma manipulável. Então, Uhum, sim. aí vem a questão, nós que estamos aqui toda semana falando e analisando sobre SEO, busca, marketing de busca, IA, eu acho que a empresa ela precisa, assim, o que ela tem de mais importante é a reputação dela. E aí a Sim. gente já viu nas últimas semanas, fora do Brasil, o Google está diminuindo o alcance, por exemplo, de listas autopromocionais, né? Então a gente tem isso. E aí o Gary, outro nome difícil, né? Como que a gente tem que lidar com nomes difíceis, Ilhais, né? Ele participou do evento do Google Search Central Live, dessa vez lá em Sydney. A gente falou do de Toronto, que também no de Toronto ele falou sobre o commodity e o non-commodity. E no de Sydney, eles falaram um pouco sobre a questão de manipulação
das pessoas estarem comprando listas ou comprando menções para aparecer nos resultados de busca. Então, ele comparou esse tipo de prática à prática, por exemplo, de se comprar backlinks, que a gente sabe que é uma prática que o Google sempre rechaçou. Então, ele está fazendo essa comparação. E aí, por que, que eu acho que é importante, né? Apesar da gente ter um cenário aí em que sim, a gente ainda tem um AI Overview que é muito sensível à manipulação, mas, por outro lado, a gente também tem o Google dizendo que não está gostando desse movimento. E a gente que está aí, sei lá, há décadas, a gente já pode falar isso, né, Liz? Que a gente já está há décadas no SEO, a gente sabe que o quê? Qualquer prática fácil, ela com o tempo é banida pelo Google. Então, se você quer executar um projeto de SEO voltado para IA de uma maneira que realmente permaneça, tome cuidado com práticas rápidas, com black hat, porque é isso, funciona alguns meses, talvez um ano, e depois você pode ser varrido ou varrida dos resultados de busca. Então, quem realmente quer um projeto a longo prazo deve trabalhar com estratégias que sejam saudáveis dentro desse contexto. Então, é isso que o Google está falando, ele fala por menções inautênticas. Então, se com o tempo isso a gente está percebendo que vai ser rebaixado dos resultados do Google. Aqui no Brasil, eu não vi nenhuma modificação, a gente está aqui nos bastidores, sempre monitorando alguns resultados, né, Liz? Não aconteceu sim. ainda, mas eu acho que em algum momento isso vai acontecer. Você concorda comigo? E aí, até aquele dado que você falou de 10% de informações que não são corretas do Everview, eu lembro que mesmo as que o Google, mesmo que a pesquisa, na verdade, do New York Times, né, se não me engano, mesmo as que ele julgou que eram corretas, acho que metade delas não tinha fonte confiável, né? Ele ia para o site e falava, ué, isso aqui tirou da onde essa informação? Não tinha nenhuma fonte original de onde veio aquele dado. Então, e outra coisa, não é só o Google que ele é manipulável, né? O Everview, o ChatGPT, Perplex, todas as IAs, elas são manipuláveis, elas vão ler o seu conteúdo, estando certo ou não, correto ou não, ela vai usar aquela informação, né, e vai dar de resposta para o usuário, dependendo da pergunta que ele fizer. Né? Acho que alguns testes que eu vejo o pessoal fazer também, né, de SEO ou não, são perguntas muito exageradas, vamos dizer assim, que eu não faria normalmente, sabe? Só para realmente pegar um erro, sabe? E, claro, vem esse erro porque o Google ele quer responder aquela questão ali, mas, enfim, acho que tem que pensar ali dos dois lados também. E eu acho que é por isso, Liz, assim, novamente, programa a programa a gente vai conseguindo montar um quebra-cabeça, e eu acho que isso faz com que a gente consiga perceber algumas nuances, que é esse pedido recorrente do Google pelo conteúdo original, pelo conteúdo Uhum, único. Por quê? Porque as IAs, como você fez questão de reforçar, ChatGPT, Gemini, Cloud, eles estão cientes disso. É óbvio que eles conhecem o back deles, é uhum, óbvio que eles conhecem, eles estão construindo essa estrutura, e é óbvio que eles percebem essa facilidade de manipulação que ainda existe. Estão de olho e cada vez mais sendo capazes de detectar fontes confiáveis, porque eles precisam dessas fontes para fazer o que eles chamam de grounding. É um uhum. terminho novo aí que existe no mundo do universo do SEO, das IAs, que é o quê? É cercar as informações, validar essas informações em algumas fontes, para então entregar os resultados. Então, o que a gente precisa a partir disso é entender que cada vez mais e muito mais rápido do que a gente imagina, essas ferramentas vão ser capazes de perceber manipulação. Não está Sim. acontecendo nesse momento, mas é para onde o futuro aponta, né?
Com certeza, com certeza. A Jane comentou aqui, só para a gente não perder o comentário dela, acho que foi da notícia anterior. Ela falou, deu bom dia para gente. Bom dia, Jane. Muito obrigada aí pela sua presença. Gostoso da Jane, animado. Ela falou que o YouTube trabalha assim, queria que a gente estivesse falando da busca mais personalizada, e indo na mesma linha. Parece que o Google ele quer deixar ali como se fosse um Instagram, né? Então, ele colocou assim, enviando vídeos semelhantes, no caso do Google, vai aprofundando cada vez mais. Então, é realmente uma resposta ali mais personalizada que o Google dá para ela. E se você está vendo o programa também, deixe o seu comentário, deixe o seu like, para a gente saber que você está aí do outro lado da telinha e também está gostando do programa. Como a gente falou, a gente está ao vivo no YouTube, no LinkedIn, no Instagram e também no Substack da Experta, da Flávia, da Diária, enfim, está em vários canais e é importante que você também se engaje aqui com a gente para a gente saber que você está gostando. Vamos lá aqui para a próxima pergunta, que aí eu vou trazer o Cadu, tá? O Cadu, nosso comentarista técnico, vai falar aqui do WordPress, de um artigo que ele encontrou sobre a popularidade do WordPress que vem caindo. É isso, Cadu? Antes É isso de eu aí. comentar, eu quero fazer um comentário, aproveitar que a gente vai falar da parte técnica, um comentário muito rápido. Na semana passada, a gente comentou um pouco sobre o polêmico LLMs.txt, que Ah, tem sim, verdade. Eu já estou me atrapalhando aqui. Vamos lá. comentou sobre isso, que é um documento que muitas pessoas estão inserindo no site, que tem o objetivo aí de fazer com que o site seja mais fácil de ser lido pelos agentes de IA. E aí, olha que interessante essa semana, coisa muito rápida. Espera aí que eu vou... Pode autorizar aí para mim, Li? Você está pilotando. Não apareceu aqui para mim. Espera aí. Então, ó, replace, deixa eu tirar de novo. Vou colocar de novo, porque a gente chegou numa proposta, a gente teve essa proposta do LLMs.txt, e essa semana a gente teve uma proposta vinda aí do ex-diretor da Majestic. Para quem não conhece a Majestic, ela é uma ferramenta de SEO também, e ele é o atual responsável por uma empresa chamada Inlinks. E aí ele está propondo o Entity Map. E aí, o que seria esse Entity Map? A ideia é que ele seja um arquivo também, tipo um sitemap. A gente falou lá que o LLMs.txt, a gente tem comparado ele um pouquinho com robots, as pessoas têm comparado, a gente não. A gente sabe que são arquivos completamente diferentes. Mas algumas pessoas comparam um pouquinho com o robots.txt. Já o Entity Map seria realmente uma tentativa de um sitemap para as IAs. Então, são propostas aí que estão surgindo, né, para criar um índice estruturado para mostrar ali para as IAs o que contém dentro daquele site. A gente sabe ainda que existe uma dificuldade, mas a gente sabe também que a adoção desses novos documentos, né, ela passa por várias camadas, tanto de aceitação do mercado, como uma aceitação das empresas começarem a ler esses arquivos, e a própria comunidade web como um todo, a Web 3C, por exemplo, o W3C, aceitar ou não este arquivo. Mas, como nós acompanhamos todos os movimentos, eu não podia deixar de falar sobre essa documentação que está sendo proposta, né? E algumas surgiram dessa maneira, tá? Vindo de comunidades, vindo de outras fontes para serem utilizadas. Se vai acontecer ou não, a gente vai aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. O que você acha disso, Cadu? Então, é um movimento natural de mercado, como eu falei em outras edições, como aconteceu na época da transição do HTML para o XHTML, que virou HTML5. Foi uma coisa que foi
proposta pelo mercado para padronizar o código dos sites e tornar a web mais organizada, semanticamente melhor e acessível. Então, assim, eu acho que assim, sempre válido. Nem todo. O W3C com certeza não tem todo o conhecimento do universo. As pessoas que usam a web, que têm as necessidades. E eu acho legal que alguém, principalmente vindo de uma empresa, né, como a Majestic, etc., vem com uma proposta de algo que possa possa beneficiar o funcionamento da web como um todo nessa nova era aí das IAs, né? Que é o que eu já falei. Essa mudança que a gente está tendo na web, ela é muito parecida com a mudança que a gente teve na época lá, sei lá, deve ter uns 20 anos, da web de 1.0 para 2.0, talvez a gente esteja indo para a web 3.0. É um termo que, inclusive, já se utilizava há bastante tempo, mas talvez agora ela tenha mais força por conta do advento das IAs e etc. A web continuar, pelo menos a web aberta, aí polêmica, se ela continuar a existir, né? Eu acho que é uma mudança talvez mais radical e mais perigosa do que a gente viu aí da 1.0 para 2.0. Enfim, veremos. Sim, veremos. Daqui a 10 anos a gente vai estar no episódio 1 milhão do OS. 1 milhão de otimização. Aí a gente volta e relembra isso. Olha a promessa, hein? Eu queria só fazer pessoal, parece um pouco narcisista, mas dar um parabéns aqui para a equipe, porque muitas notícias que a gente dá aqui, a gente dá em primeira mão. Essa que a Flávia deu agora, eu não vi em nenhum lugar na web, né? Nem rede social, enfim, nem grupos. Então, isso é um dos benefícios de quem está assistindo aqui o programa. A gente pesquisa não só em fontes do Brasil, mas também em vários locais do mundo, conhecidos e profissionais, enfim, a gente pesquisa e estuda para trazer para você aqui as principais notícias do mundo. Brasil, né, Li? Se você conhece boas fontes brasileiras, manda para gente, porque a gente sempre está atrás aí de bons artigos, boas análises. Então, manda para gente, que eu acho que é muito importante. Isso. E acompanha a gente aqui e compartilha, claro, aí no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo aí da sua equipe, né, do seu time, para que também assista a otimização semanal. E vamos agora para a última notícia do WordPress? Isso. Agora tá certa. Bom, WordPress. uma notícia que saiu há 3 dias atrás, eu acho. Há 3 dias. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. No Search Engine Journal, que é uma das nossas principais fontes, né, de notícia, de SEO, comentando sobre o declínio, a perda de market share do WordPress. Né? O artigo ele analisa aqui, o Roger Monte, ele faz uma análise sobre como que o WordPress vem perdendo o mercado, e ele faz um comparativo com outros CMS, digamos assim, concorrentes, que não estão perdendo, que talvez isso seja um declínio especificamente do WordPress e não do mercado de CMS como um todo. Né? E aí ele fala que 6 meses seguidos no ano de 2026, mas na realidade a queda ela vem acontecendo desde janeiro do ano passado, né? Janeiro de 2025. E aí ele atribui essa queda, tem até um gráfico aqui mostrando, deixa eu pegar aqui. Não sei se quem trabalha com WordPress talvez se lembre desse episódio. Ano passado, foi mais ou menos em janeiro, se eu não me engano, de 2025, teve uma treta do Matt Mullenweg, que é o CEO do WordPress, da Automatic, que é a empresa que é dona do WordPress, com a WP Engine, né? E coincidência ou não, desde que isso aconteceu, o WordPress ele vinha num cenário de estabilidade, né, de mercado, e desde que aconteceu essa queda, o WordPress vem perdendo espaço no mercado. Né? Eu não, fazendo uma breve recapitulação do que aconteceu, teve essa treta do Matt Mullenweg contra a WP Engine, contra a empresa, alegando que eles não contribuíam o suficiente para a manutenção da plataforma,
que eles utilizavam, eles vendiam, digamos assim, o WordPress dentro da plataforma deles, mas que eles não retribuíam financeiramente falando o suficiente para que o WordPress continuasse se mantendo, né? E aí na época ele fez uma série de coisas, ele proibiu as pessoas de instalar o Web Engine, eles pegaram vários plugins que eram da Web Engine e meio que tomaram de assalto, enfim, foi um problemaço, né? E aí isso fez com que, aparentemente, contribuiu para essa queda do WordPress. Só que isso vem se mantendo, né? Desde janeiro do ano passado até aqui, o WordPress perdeu, aliás, só no ano de 2026, cadê? Ele mostra aqui. Ah, tá. De 25... Aqui, ó. Só no ano de 2026, deixa eu ver se eu acho aqui, o WordPress perdeu 0,6 ponto percentual de queda. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu tô meio perdido. Dezembro, janeiro. Ele perdeu 0,6 ponto percentual, mas aí ele fez uma análise. Ele falou assim: pô, peraí, isso aqui é um problema específico do WordPress ou as outras plataformas também estão perdendo espaço? O mercado de CMS como um todo também está em declínio. Então aqui ele viu que o Wix cresceu 0,6, o Shopify cresceu 0,4, o Squarespace 0,2 e o Webflow 0,1, que é praticamente estável, né? Esse Duda, que eu acho que, se eu não me engano, é da Adobe, está estável. E aí as plataformas que estão perdendo, o WordPress perdeu 1,6 ponto percentual, que parece pouco, mas lembrando que o WordPress são centenas de milhões de sites, então se você pegar 1% de centenas de milhões, a gente está falando de pelo menos aí 1 milhão de sites que deixaram de utilizar o WordPress e foram para outras plataformas. Até onde eu sei, mais de 40% de todos os sites da web estão em WordPress. Então, é um número muito relevante. É um número muito expressivo, exatamente. Perder 1% para eles é perder 1 milhão de clientes, digamos assim, ao longo de 6 meses a um ano. Isso é muita coisa, é um número muito expressivo, né? E aí, enfim, ele fez essa análise aqui. E assim, eu vou falar a minha opinião, tá? Eu sou um usuário de WordPress já há muitos anos, sou entusiasta, participei, né, de comunidade, muita coisa. E assim, o que eu vi aqui que eu achei interessante é o fato de que a opinião de, inclusive, de pessoas que fazem temas e plugins para WordPress. Que essas empresas também estão vendo declínio, né, nos seus... na renda, né, delas. Estão perdendo clientes porque, basicamente, as pessoas estão deixando de usar... Se elas estão deixando de usar o WordPress, elas, obviamente, não precisam mais dos plugins ou dos temas e elas estão deixando de utilizar e indo para outra plataforma, né? E é um outro ponto que eu estava até, por coincidência, conversando aqui nos bastidores com a Marina, lá da Optimiza, da Júlia, né, empresa da Júlia, que eles também estão com muita dificuldade de encontrar profissionais de WordPress. A Flávia mesmo, né, Flávia, a gente conversando esses dias, você comentou a dificuldade... Nem profissionais de WordPress, vamos ser um pouco mais claros. É muito difícil encontrar um profissional que consiga construir um site com responsabilidade e conhecimento e que nem estou falando que saiba de SEO, porque, ok, nem todo desenvolvedor, nem todo front-end tem essa obrigação de conhecer as regras, todas as regras de SEO, mas que minimamente se preocupe com o SEO. Então, a gente, não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade em encontrar profissionais que conectem essas duas frentes. Uhum, sim. Isso é uma dor que existe já há muitos anos, não é de hoje. Sim. Talvez, considerando que muita gente deixou de trabalhar com WordPress para trabalhar com outras plataformas, por exemplo, tem muita gente que usa Strap hoje, que é um CMS open source, né? Que você tem mais controle, é mais seguro, enfim, principalmente quando você fala de Core Web Vitals, acaba sendo melhor, porque o CMS fica por trás e você constrói o front-end usando, sei lá, Next.js, Vue, Astro, que são frameworks bastante modernos que ajudam na questão do Core Web Vitals, né? Então, assim, de fato é algo que eu me identifico com isso, porque as pessoas que eu conheço que trabalhavam com WordPress não trabalham mais, trabalham com alguma outra coisa, e talvez isso explique o motivo também desse declínio, né? Se você tem menos pessoas usando, significa que você tem menos demanda e, consequentemente, os desenvolvedores vão para outros mercados que têm mais demanda. Isso é o caminho natural,
né? Isso acontece na tecnologia, é a coisa mais comum de acontecer. Agora, eles fazem uma comparação aqui, e aí é uma crítica minha, que eu acho que ela não é nem um pouco justa, na verdade, tá? É que ele cita aqui no final a questão do crescimento do Astro, né? O Astro, ele é um framework de front-end, ele é concorrente de tecnologias como Next.js, React ou Vue, por exemplo, né? E não dá para você comparar o crescimento do Astro com o do WordPress, até porque você pode usar o Astro com o WordPress. Como é o Astro, ele só serve para você criar o front, que é o tema do WordPress, não é uma comparação justa, entendeu? Mas aí, enfim, eu não sei por que ele enfiou, não sei se isso aqui foi um publi, aparentemente não, mas ele colocou isso aqui que eu acho que não tem nenhuma relevância para você analisar o declínio de um CMS com o crescimento de outro, mas ele falou um negócio assim... Só fazendo uma vivências pessoais aqui, Cadu, com essa questão, às vezes a gente acompanha muito a execução de sites de clientes que acabam chegando aqui, e eu acho que pode estar acontecendo, eu não sei se vai conectar com o que você vai falar, e eu tenho visto o Astro dentro dessa questão. Com a chegada das IAs, Cloud Code, principalmente, que agora estourou nesses últimos tempos, e com as IDEs que estão acopladas às ferramentas de IA, a verdade é que ficou muito fácil a gente criar códigos. E aí eu tive até uma experiência com o próprio Cloud Code, fui fazer algumas perguntas para ele, e a primeira ferramenta que ele me indicou para construir um site dentro de uma conversa foi o Astro. Eu ainda estou encucada com isso, por que ele não me sugeriu outras opções? Ele só me sugeriu o Astro e em nenhum momento ele me deu a opção de colocar o WordPress no back. Então, é uma pulga que eu fiquei atrás da orelha. E aí, hoje, trabalhando com algumas empresas, as empresas, elas estão indo para essa possibilidade de codar, entre aspas, com alguma ferramenta de IA. Algumas não têm esse conhecimento que é possível trabalhar com esse back e estão usando outras alternativas, o que, ao meu ver, é muito perigoso. Porque eu tenho pegado muitos sites aqui, construídos, e aí você vai entrar nessa frente aí agora, construídos com Astros, Vue e por aí vai. E aí eles têm um Core Web Vitals nas alturas, 99 e tal, e aí coloca aquele print e ele não renderiza. A gente já falou sobre isso nos bastidores também, né? Não adianta nada você ter um site que voa no Core Web Vitals e que, na verdade, o Google, os robôs não estão vendo, nem de IA e nem do Google. Então, eu acho, aí também é um pitaco, eu acho que tem a ver um pouquinho com esse movimento do crescimento de pessoas construindo sites, usando IDEs e usando, como exemplo, Cloud Code, Antigravity, por aí vai. Cadu, me fale se eu estiver errado. Ele só tem uma nota muito boa no Core Vitals porque ele não renderiza. Não, é o Seria isso? contrário. Não? Vamos lá. É porque assim, o Astro, vou falar do Astro, do De Next performance, né? Não de e do resto, mas Nuxt, que é o framework que usa Vue, né? São frameworks que eles são feitos para um site com uma boa performance em Core Web Vitals. Eles são, eles chamam de by design. Eles são criados by design, por design, para eles terem notas altas no Core Web Vitals. Que significa que as páginas criadas com esses frameworks, eles geram as páginas estáticas, de modo que você não precisa, por exemplo, no caso do WordPress, ele sempre faz o processo no servidor, a cada requisição, em tese, né, não necessariamente precisa ser assim, mas em tese, ele sempre faz uma requisição no servidor, renderiza o HTML e traz de volta para o usuário, entendeu? No caso do Astro, do Next.js e do Nuxt.js, que é do Vue, ele já pré-renderiza a página. Então, quando você acessa uma página, é como se você estivesse acessando um HTML e um CSS puro feito na mão, entendeu? Mas ele tem um processo de pré-renderização para já entregar a página otimizada. Por isso que eles têm essa nota alta, né? Quando que esses sites não são renderizados?
quando o dev que fez o site no Next, no Nuxt ou no Astro não ativou o recurso de pré-renderização. O que entendeu? É mais comum do que se imagina. Então, então, aí qual é o ponto? Quando você tem um dev que é expert, que entende o framework, ele vai fazer isso otimizado, ele vai seguir. Agora, quando você tem pessoas que não são dev e estão usando ferramentas como o Cloud para escrever código, ela não sabe que isso é importante. Ela só quer criar uma página. Não é. Ela talvez no prompt ela não coloque a informação que precisa ser renderizado. Pode ser, inclusive, que ela nem esteja rodando num servidor adequado para isso. O Lovable, por exemplo, ele, por muito tempo, ele ficou famoso da forma pior possível, que ele não era amigável para SEO. Mas recentemente eles anunciaram uma atualização que agora vai passar a ser amigável para SEO. Entendeu? Então o problema, assim, o problema não é nem do Astro, nem do Next, nem do Nuxt, e muito menos do WordPress. Não é o problema deles. O problema é dos devs que não sabem fazer um site otimizado para SEO. Entendeu? E não tem problema não saber. Eu só reforçando exato. isso. O dev Matos. Profissionais de SEO, porque assim, todo profissional de SEO vai ter uma história triste para lidar com os devs. Eu sinto um pouco assim que nós, profissionais de SEO, a gente entende aquele backlog lotado dos profissionais de desenvolvimento que tem que lidar com 1 milhão de tarefas todos os dias. E assim, gente, a gente entende do fundo do coração. Mas é muito difícil também quando, por exemplo, você traz essa questão da renderização, você explica, você diz, e é como se você estivesse falando, às vezes, gente, não são com todos, tá? Mas a gente sabe que é muito comum, como se a gente estivesse falando algo que é realmente com uma porta, e a gente sabe dessa importância. Tá aqui Cadu, desenvolvedora, então, né, Cadu, no lugar da gente tá falando, você tá falando, e assim, tá acontecendo muito, muito assim, eu já peguei, sério mesmo, nesses últimos meses, em 2026, uns 3 projetos com este mesmo problema. E vale para o próprio WordPress também, que às vezes a gente pega problemas no WordPress que são problemas simples, como, por exemplo, exibição de fontes, aquelas fontes no modo surgir, que costuma causar problemas horríveis nos sites, e as pessoas vão colocando, achando que é tudo muito bonitinho. Ficar bonitinho é fácil, né, gente? Agora, realmente, fazer funcionar é que é o mais complicado. Sim, com certeza. E só um comentário do Dev Matos, que ele deixou aqui, que ele usa bastante ali o Astro, para ele é uma mão na roda, e ele completa aqui que o bom do Astro é que você pode habilitar páginas dinâmicas que precisam ficar dinâmicas, privado, por exemplo, e as de SEO via SSR e ERG borda. Esse último, acho que o Cadu pode me explicar melhor. Então, mas é a mesma forma que o Next e o Nuxt, que são 2 frameworks também muito conhecidos, né? Uhum. O dev ele tem que saber usar aquele recurso, entendeu? Ele tem que ativar o SSR. Tem várias formas de você fazer, mas o SSR é a sigla para Server Side Rendering, Sim, sim. renderização no servidor. O WordPress, o PHP, ele faz a renderização no servidor. Porque ele processa tudo no servidor. Quando você acessa a página, ou ele está processando no servidor e está te entregando, ou ele já tem um cache da página e te entrega ali. Quando você acessa rápido, é porque é cache. Quando você acessa demora alguns segundos, é porque ele está processando no servidor para te entregar aquela página. Entendeu? Então, assim, é muito mais uma questão de talvez desconhecimento do dev, entendeu? De não saber o que tem que ser feito e, obviamente, que não ter alguém supervisando ele para fazer o trabalho correto, que isso também é um problema, tá? Eu conheço muitas empresas que o dev, ele não é claro, não é dito claramente para ele que ele precisa fazer daquele jeito. Então, se você for esperar um dev fazer um site 100% Core Web Vitals, cara, pode ter certeza que não vai acontecer. Entendeu? Então é importante que venha tudo muito bem especificado, que o site tem que ser, não precisa bater nota 100 no Core Vitals, a gente sabe que em projetos reais é praticamente impossível, mas se ficar ali acima de 70, 80, já é uma nota excelente, entendeu? Já é uma nota muito boa, porque assim,
o que impacta em Core Web Vitals, que é o pior dos problemas? Imagens otimizadas e scripts terceiros. Qualquer site grande vai ter Google Analytics, vai ter uma ferramenta de UX, tipo Hotjar ou Clarity, vai ter anúncio, vai ter Pixie de TikTok, Instagram, Facebook, enfim, vai ter uma série de scripts terceiros que essa galera é praticamente impossível você otimizar. Esse é um problema que qualquer site é muito difícil você otimizar. E esses scripts, eles impactam muito no Core Web Vitals, entendeu? Então, assim, não é um trabalho muito fácil. Agora, se você mirar ali e ficar na faixa dos 70, 80 pontos, é algo alcançável. O que não pode é você ter um site com nota, sei lá, 30, 40, que é uma nota horrível, entendeu? Isso aí que não dá. Eu acho que a Jane, ela fecha isso aqui com chave de ouro, né? Que nem sempre as IAs recomendam o melhor. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E aí, a gente tem um drama, só para encerrar aqui, que é um pouco drama, eu tenho muitas pessoas desenvolvedoras no meu entorno, que é que as empresas agora acharam que, por exemplo, devs, juniores ou até mesmo plenos podem ser substituídos pelas IAs. E aí eu acho que você falou é tão importante, Cadu, que é o quanto a experiência, a aquisição da experiência é importante. E a gente está, dentro desse cenário que a gente tem hoje, a gente está perdendo um pouco disso. Então, é um cenário que às vezes me preocupa. Se a gente já tem problema desse tipo com devs experientes, imaginem agora a gente ter uma geração de devs que não vão ter essa troca. Então, porque as empresas acham que IA vai resolver todos os problemas. Imagina a quantidade de site que vai surgir dessa maneira. Surgiu uma ferramenta, né, Cadu, você me mostrou essa semana, para corrigir erro de dev que usou IA. Alguma coisa assim, não estou errada. Boa, hein? Corrigir erro de dev que usou IA. Analisar o site que foi criado por IA, alguma coisa assim, que eu posso até procurar depois. Não sei se foi você ou se eu Eu ouvi não na lembro. web, mas as coisas vão surgir à medida que vão criando soluções sem devida análise, atenção e cuidado com o código. E falar de código, mas pode ser SEO, pode ser outra área, enfim, vão surgir ferramentas e serviços para analisar isso. E estamos aqui também para ajudar você com SEO, se tiver alguma dúvida, algum projeto. Tem a Experta Mídia, tem outras empresas, tem a Niara, enfim, tem um monte de gente aqui que pode te ajudar. E chegamos ao fim de mais um programa. Espero que tenham gostado. Obrigada, Flávia. Obrigada, Cadu. Obrigada, gente. Até o próximo Otimização Semanal. Obrigada, Cadu. Obrigada, Li.